Administração, agora a gente vai entrar nos manuais, tá? Os manuais, né, são instrumentos que reúnem sistematicamente normas, rotinas, procedimentos e informações necessárias para execuções das ações de enfermagem, ou seja, tem tudo que a gente precisa, tá? As normas da instituição, as rotinas a serem seguidas, tá? O que tem que ser feito, quando tem que ser feito, os procedimentos, porque às vezes nos fogem, né? Por exemplo, medicação, algum procedimento que a gente viu e nos foge da cabeça, ele tem todos os procedimentos passo a passo, como fazer. E as informações necessárias para a execução das ações de enfermagem, tá? Esclarece dúvidas, quando a gente tem alguma dúvida lá, a gente consegue esclarecer. E orienta execuções das ações de enfermagem, é um instrumento de consulta. Por exemplo, na sala de vacina a gente tem um manual, de normas e rotinas de administração das vacinas, tá? Tem o calendário e tem falando de cada vacina. Então, se eu tenho dúvida de alguma coisa, eu vou naquele manual para eu tirar a dúvida, tá? É um material de consulta. Aí o manual de normas, rotinas e procedimentos. Quem faz esse manual, tá? Geralmente são os enfermeiros juntos, né? De uma instituição que fazem o manual seguindo uma bibliografia, tá? Aqui. Aí a gente tem os regulamentos, que é o ato normativo de caráter estável, baixado pela administração superior. Regula e amplia o estatuto, tá? O regulamento é como a instituição funciona. Então, eu trabalho na Prefeitura Municipal de Itápolis e eu sei que eu tenho certas regras, né? Eu tenho que trabalhar 8 horas por dia, com uma hora de intervalo para almoço, tá? Eu tenho 10 minutos só de tolerância para bater meu ponto. E cada instituição tem esse regulamento de funcionamento. Já o regimento, né, interno, é um ato normativo de caráter flexível. Por quê? Ele não é engessado, ele pode ser mudado, tá? Tem diretrizes básicas para o funcionamento do serviço, né? Então, o regimento, ele é feito com os enfermeiros, mas é com a opinião também de toda a enfermagem, né? O regimento, por exemplo, lá a gente tem um regimento feito pela secretária da saúde, onde a gente tem o organograma, a quem a gente é subordinado, tá? E quem é subordinado a gente, né? Para seguir certinho, para a gente não pular níveis. E as atribuições, por exemplo, do médico, do enfermeiro, do técnico de enfermagem, da recepcionista. Então, lá tem todas as atribuições, né? O que eles podem exigir da gente, a gente exigir dos nossos colaboradores. As normas são conjuntos de regras ou instituições para fixar procedimentos, métodos, organização, tá? As normas, na verdade, são regras e instruções, tá? Geralmente, essas instruções, as rotinas, as normas, né? Elas estão em locais visíveis, né? Para as regras serem seguidas, tá? Aqui também entra o organograma, né? E fluxograma, tá? Também. Porém, as rotinas, né? Vai utilizar também, especifica a maneira exata pelas atividades devem ser realizadas. Então, como eu vou realizar, por exemplo, acolhimento ao paciente urgência e emergência, né? Verificação de sinais vitais, se sinais vitais normais, aguardar se sinais vitais alterados, classificar nas cores e para atendimento, por exemplo, tá? Então, geralmente as rotinas que a gente se utiliza mais de fluxograma, né? Tendo certinho as atividades a serem realizadas e como serem realizadas, tá?
E o procedimento, descrição detalhada e sequencial de como a atividade deve ser realizada. Por exemplo, uma passagem de uma punção venosa que vocês podem fazer. Tá? Ah, eu esqueci os passos, né? Então, lá no procedimento, punção endovenosa, vai ter todo o procedimento, até desde a reunião do material, né? Até a gente garrotear, sentir a veia, para ver se não é artéria, né? Posicionar o albocate direito ou albocate ou scalp, tá? Então vai ter todo o procedimento detalhado, passo a passo, para a gente não errar, tá? Então esses são documentos que toda instituição de enfermagem tem, tá? Então o regulamento é de cada instituição, o regimento, né? Geralmente vem o que a empresa quer da gente e a nossa atribuição, né? As normas, tem certas normas e regras que a gente tem que seguir, as rotinas geralmente por fluxograma e os procedimentos muito detalhados, né? E realizados e feitos por uma bibliografia confiável, tá? As etapas para a elaboração de um manual. Isso é mais para enfermeiro, mas é para vocês estarem à parte. A gente precisa ter o diagnóstico da situação, saber, né, mais ou menos como aquela instituição funciona, o que eu quero mudar, o que eu não quero, determinação dos assuntos, né? O que esse manual vai trazer? Vai trazer só vacina? É um manual só de normas e rotinas de vacina, normas e rotinas de medicação, ou é um manual que vai pegar todos os procedimentos? Geralmente cada setor tem o seu, tá? Manual de normas e rotinas do centro cirúrgico, manual de normas e rotinas da central de material, manual de normas e rotinas da clínica médica, tá? Geralmente é assim. O nosso, assim, é manual de normas e rotinas na unidade, porém, é tudo junto, né? Todos os procedimentos, porque as unidades faz tudo, vacina, medicação, né? Estruturação e confecção dos instrumentos, né? Então eu tenho que fazer, né? Ver os assuntos, mas eu tenho que ver como que eu vou chegar naquele fim, para que se siga também esse manual de normas e rotinas. Eu não posso fazer um tipo lindo, maravilhoso, né? Que eu tenho todo o material e às vezes na prática a gente não tem o material disponível. Então a gente tem que estruturar, né? Ou confeccionar os instrumentos para a gente conseguir a eficácia do nosso manual de normas e rotinas, senão muda, ok? Aí a gente tem a etapa de implantação para ver se todo mundo concorda, se todo mundo está fazendo direitinho, se está funcionando daquele jeito. Por exemplo, um fluxograma, né? Geralmente a gente tem que revisar várias vezes. Por exemplo, o fluxograma de atendimento de Covid foi analisado várias vezes até que a gente chegou no que a gente tem hoje, tá? E a avaliação, toda vez que eu mudo, a avaliação ela tem que ser feita, né, depois que a gente colocou, implantou, né, fazer uma reunião com quem está na ponta e está ajudando para ver o que precisa ser lapidado, mudado, né? Aqui são as questões. Aqui, gente, tá? Aqui tem um exemplo de uma rotina do Ministério da Saúde. Isso aqui é um exemplo, tá? Elementos que especificam a maneira exata, tá? Ou seja, como é que o que essa rotina ela vai implicar no acolhimento, né? Na aplicação de vacina, o que eu preciso fazer primeiro? Pegar a carteirinha. No acolhimento, né? Acolher a pessoa,
e escutar a queixa dela, né, inicialmente. Uma ou mais atividades devem ser realizadas. Por exemplo, na vacina eu pego a carteirinha, pego o espelho. No acolhimento, numa emergência, a gente vê a queixa do paciente e já começa a ver os sinais vitais, tá? O próximo, descrição sistematizada dos passos a serem dados, né? Se eu vou fazer vacina, eu preciso pegar consultar o calendário, pegar as vacinas e começar a anotar. No acolhimento, por exemplo, de um pronto atendimento, a gente tem que saber avaliar as alterações de sinais vitais para saber o que tem que fazer a seguir. Para a realização das sequências de execução, eu tenho que ter um conhecimento para saber o que eu vou fazer, né? Se eu estou trabalhando ali, eu preciso saber como que eu vou me comportar. A rotina institui sobre o que deve ser feito, quem deve fazer e onde, tá? Então vai especificar se é para o técnico, para o enfermeiro, né? O que deve ser feito em seguida, tá? E onde encaminhar esse paciente. Aí a gente tem 3 tipos de rotina: coluna, textual e fluxograma. Eu acho que o fluxograma ele funciona bem mais. A escolha do tipo é o melhor que se adapte ao assunto a ser tratado e a quem vai consultá-lo, tá? Aqui a gente tem rotina em coluna, né? Que é o agente, quem que vai executar, enfermeiro, médico, a ação, né? Recebe a criança, a mãe é o responsável, mostra a unidade à mãe, orienta sobre as rotinas da unidade, procede o exame físico, tá? São as atribuições dessa pessoa. Observação, tá? É o próximo passo do que tem que ser feito. A rotina textual, né? O nosso manual é assim, é misturado rotina textual e rotina por fluxograma, tá? Aqui, ó, Hospital Menino de Deus, rotina de requisição de medicamentos não controlados, né? Aí tem todas as normas, 1, 2, aí temos as ações, né? A requisição de medicamentos deverá ser efetuada pelo técnico de enfermagem mediante previsão elaborada. A requisição do medicamento deverá ser feita todos os dias até as 9 horas. São normas que têm que ser seguidas. As ações que ele tem que fazer: verificar a quantidade de cada medicamento, comparar a quantidade existente, anotar no bloco de papel o nome do medicamento, preencher impresso. Aí cada passo tem o que ele deve fazer. Então é textual, tá? Então é enumerado. A rotina do fluxograma. O fluxograma a gente já viu, né? Representa graficamente as ações a serem realizadas. Utiliza os símbolos identificados em uma legenda ou não, tá? Permite rápida visualização desde que haja familiaridade com símbolos universalmente convencionados, tá? Então a gente bate o olho numa rotina por fluxograma e eu acho um pouco mais fácil, tá? Mas eu também me adapto à rotina textual, ok? A rotina tipo fluxograma pode ser vertical ou horizontal, dependendo da disposição em que ocorrem as ações. Também é composto por colunas, convenções, agente e descrição das ações, tá? Aqui, ó. Aí tem os símbolos que a gente já viu, né? Mas não necessariamente são utilizados em todo tipo do fluxograma, tá? E aqui tem uma frase desse professor que a determinação é o primeiro passo na aprovação, porque na verdade isso aqui, gente, é material de concurso, tá? Então é interessante vocês saberem, ok? Vocês dão uma olhada nas questões, mas eu vou passar a atividade, ok? E um pouquinho mais de matéria.